Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula você vai aprender sobre identidades trigonométricas, em especial a primeira relação fundamental da trigonometria, que é provavelmente a relação mais utilizada não só dentro da trigonometria, mas por toda a matemática. Então, a primeira relação fundamental, ela é bastante simples. Ela diz o seguinte, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Ela vem do fato de que no ciclo trigonométrico nós temos raio igual a 1 e, através do teorema de Pitágoras, nós podemos deduzir esta relação fundamental. Esta relação ela vale tanto para qualquer arco, ou seja, se você colocar aqui o valor em radianos, também para qualquer ângulo em graus, tá bom? Então, de uma maneira geral, você pode utilizar esta relação para poder, por exemplo, calcular o valor ou do seno ou do cosseno. Vamos supor, se for dado o valor do cosseno, você pode calcular o valor do seno. E vice-versa, se for dado o valor do seno, você pode calcular o valor do cosseno pedido. Outra possibilidade também é, quando a gente está trabalhando com identidades trigonométricas, pode aparecer a expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E aí nós podemos substituir seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado pelo número 1. Tá? Vamos a alguns exemplos numéricos aqui, para a gente treinar um pouco esta ideia de, dado o valor do seno, calcular o valor do cosseno, por exemplo. Então, suponha que nós tenhamos aqui, por exemplo, o valor do seno é igual a 1 sobre 2. E vamos determinar o valor do cosseno do ângulo, tá? Utilizando a primeira relação fundamental. Além disso, considerando que o x ele está no primeiro quadrante, vamos determinar o valor do x, tanto em radianos quanto em graus. Tá? Então, vou colocar aqui a primeira relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como queremos calcular o valor do cosseno, já que foi dado o valor do seno, então fazemos assim, isolamos o valor do cosseno. Nesse caso, cosseno ao quadrado vai ser 1 menos o valor de seno ao quadrado. Tá? E aqui é só fazer a substituição. Nós teremos 1 menos o valor de seno ao quadrado, no caso o valor de seno é meio, então vai ficar meio ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 1 menos 1 quarto. Aí aqui a gente calcula o MMC, entre 1 e 4. Então temos o seguinte, o MMC é 4, aqui não tem nada na fração, então a gente, no denominador da fração, então a gente considera que seja 1. Então 4 dividido por 1 dá 1 vezes 1 aqui, 4. 4 dividido por 4 é 1 vezes 1. Então teremos 4 menos 1 no numerador. Isso aqui resultará em 3 sobre 4. Só que perceba que 3 sobre 4 é o valor do cosseno ao quadrado. Nós queremos calcular o valor do cosseno. Então, trazendo a conta um pouquinho para cá, nós teremos o seguinte, cosseno do ângulo vai ser igual a, mais ou menos, como queremos calcular o valor do cosseno, trocamos o quadrado do cosseno pela raiz quadrada do outro lado. Então, ficamos com mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso aqui nos dá mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Como o 3 não tem raiz quadrada exata, nós deixamos dessa maneira mesmo. Tá? E o 2 veio do fato aqui que estamos calculando a raiz quadrada também do número 4. Então, perceba que temos dois valores aqui, um positivo e um negativo. E aí a gente analisa o sinal, os sinais de, vou colocar aqui tanto do seno, tá? Quanto do cosseno. Então temos o seguinte, o seno ele está no eixo vertical, tá? Do círculo trigonométrico. Então, temos valores positivos no primeiro e no segundo quadrante e valores negativos nos demais quadrantes. Tá? No caso do cosseno, nós temos o seguinte, ele está
no eixo horizontal do círculo trigonométrico. E, portanto, temos valores positivos no primeiro e no quarto quadrante e negativos no terceiro e segundo quadrante. Tá? Neste caso, como o x ele é um arco do primeiro quadrante, então o valor do cosseno deve ser positivo, já que ele está no primeiro quadrante. Tá? Então, a gente conclui aqui que o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2, valor positivo. Tá? Para calcular o ângulo, nós devemos relacionar os valores que foram obtidos. Então, nós obtivemos cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e seno, foi dado aqui no início, é meio. Então, qual ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o ângulo é meio? Ele está no primeiro quadrante, ou seja, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Nesse caso, a gente lembra da tabela de valores de seno e cosseno e concluímos que o x vale 30 graus. Tá? O valor de 30 graus do seno é meio e do cosseno é raiz de 3 sobre 2. Para passar para radianos, nós fazemos o seguinte, ó, nós vamos ter um valor equivalente que vai ser 30, então a gente pega o número, multiplica por π e divide por 180. Tá? Então, nesse caso aqui, basta a gente simplificar os números. Tá? Teremos a simplificação do 0 com 0, o 3 dá para dividir pelo 18, e aí vamos ter, finalmente, π sobre 6. Tá? Então, o valor do x tanto é, nesse caso em graus, 30 graus, quanto π sobre 6. Mais um exemplo, semelhante ao anterior. Tá? Então, aqui a gente tem o valor do seno, tá? O valor do seno é dado, 12 sobre 13, e o exercício pede para a gente calcular o valor do cosseno desse ângulo. Tá? E uma informação importante que é dada é que o ângulo ele está no segundo quadrante. Tá? Segundo quadrante. Então, nós vamos utilizar a relação fundamental, calcular o valor do cosseno, e depois a gente analisa os sinais. Tá bom? Então, colocar aqui novamente, seno ao quadrado do ângulo, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Queremos calcular o cosseno, então, novamente, isolamos o cosseno nessa expressão. Então, ficamos com 1 menos seno ao quadrado. Tá? E aí, substituímos os valores. Então, temos aqui 1 menos. O valor do seno é 12 sobre 13. Então, 12 sobre 13 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai resultar em 1 menos 12 ao quadrado é 144 e 13 ao quadrado 169. Fazendo o MMC, nós temos o MMC 169. Então, 169 dividido por 1 vai dar 1, vezes o número 1 que está aqui no numerador, 169. E aqui, mesmo procedimento, 169 dividido por 169 é 1, vezes 144, 144. Então, aqui temos 25 dividido por 169. Tá? Como temos o cosseno ao quadrado igual a este número, novamente calculamos a raiz quadrada deste número aqui à direita. Tá? Então, temos o seguinte, cosseno vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 dividido por 169. E aqui temos mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 13. Voltando a analisar aqui o valor de seno e do cosseno para o primeiro quadrante, ou melhor, para o segundo quadrante, temos o seguinte, olha só. No segundo quadrante, o valor do cosseno ele é negativo. Tá? Então, como nós obtivemos dois valores para o cosseno, nós vamos pegar aquele valor que é negativo. Tá bom? Então, neste caso, o cosseno ele deve ser igual a menos 5 sobre 13, tá? Uma vez que o ângulo está no segundo quadrante. E, portanto, a resposta
letra C. Tudo bem? Então, este tipo de exercício nós podemos utilizar dessa maneira, tá? Dado o valor do seno, podemos calcular o valor do cosseno e vice-versa. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.